Bom, então, Senan e Cris, sejam bem-vindos. A palavra é de vocês. Agradecida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A palestra ia ser sobre um tema e foi anunciado outro. Aí agora eu vou ter que apelar para as universitárias. Cris, como é mesmo a pergunta? A pergunta é: você tem direito de ser feliz? São várias perguntas, na verdade. Então vamos começar com essa. Como assim? Você tem Isso. direito de ser feliz? Você pode ser feliz? Você tem direito? Bom, se eu achar que sim, Tá. Sim. Quem te deu o direito de ser feliz? aí essa questão. Eu preciso que alguém me autorize? Precisa. A quem então eu tenho que pedir essa autorização? Boa pergunta. Do meu ponto de vista, Deus permitiu que todo mundo fosse feliz. Se Deus, nosso Criador, permite que todos nós sejamos felizes, falta saber se você se autoriza a ser feliz, se eu me autorizo a ser feliz, Se vocês se autorizam a a ser serem felizes. felizes. A felicidade é conquistada no seu dia a dia, mas antes de tudo é autorizada pela pessoa que tem o direito de ser. Direito é conquistado e é autorizado. Para poder ter direito, cumpre-se com alguns deveres. E qual o dever que tenho eu que cumprir para ser feliz? Posso responder com outra pergunta? Pode. O que você tem que fazer para ser feliz? É sempre a mesma coisa que eu e todo mundo que está assistindo e que vai vir a assistir tem que fazer para ser feliz? É sempre a mesma coisa ou podem ser coisas diferentes? Podem ser coisas diferentes, até porque é notório que a evolução é individual e intransferível. Então, tudo que eu cresço, que eu aprendo, que eu evoluo, está diz respeito a mim. E não consigo transferir isso para outro. Logo, o direito de ser feliz, alcançado e autorizado por mim, é para mim mesmo. Ou seja, vocês acharam que iam assistir uma palestra, vocês estão recebendo um monte de perguntas para refletir, que é o que a gente está fazendo. E a minha resposta é diferente da de Jocelan e de todo mundo que está aí assistindo e que vier assistir. Por quê? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ficava muito feliz, numa certa época, de assistir o nascer e o pôr do sol. Foi uma época de muitos desafios que ele passou, e a alegria dele era essa, assistir o nascer e o pôr do sol. Eu fico feliz, uma coisa simples. A gente coloca mamão para os passarinhos aqui, tem com ele. Aqui no, Na varanda. na varanda aqui tem um lugarzinho que a gente coloca, e aí às vezes vem abelha, aquelas manda-saia, que não tem ferrão, e às vezes vem passarinho. Às vezes não, todo dia vem passarinho. As abelhas é que De vez em eu quando. acho que elas esqueceram do mamão, foram procurar outra fruta em outro lugar, mudaram a colmeia de lugar, porque nunca mais vieram. Mas era um enxame inteiro. E os passarinhos reclamavam com a gente, porque eles queriam comer e as abelhas não deixavam, porque era a colmeia inteira. O mamão, que é laranjinha, né? Ele ficava preto por conta delas. E era Aí, quando a interessante, gente colocava outra fatia de mamão em um outro lugar, elas elas dividiam. se dividiam. Dividir para conquistar. Ficava um pedaço no canto, um pedaço no outro. E agora que elas sumiram, vem os sabiás, os mini bem-te-vis, e agora tem os sanhaços, que estão aparecendo. Então, uma das minhas alegrias é ficar aqui tomando meu café da manhã e vendo os passarinhos. E é interessante que eles comem o mamão, depois eles pousam em um galhozinho que Ju colocou ali, e eles pousam no galho e ficam cantando para a gente. É tão interessante. E se, por exemplo, o mamão não está muito doce, ou se, por exemplo, está pequeno, ou às vezes chovendo, né?
Aí é uma vasilhinha assim, então assim, ela tem uma bordazinha curva assim, É, então enche, é alta, então enche de água. E aí eles ficam ali piando, pedindo para tirar a água de dentro, para eles comerem. Gente, isso é uma coisa tão simples, mas é uma alegria para mim todo dia de manhã, quando eu fico aqui tomando café e olhando o movimento deles. Hoje de manhã foi interessante, porque o mínimo que vi foi chamar um sanhaço para poder vir comer. E eu olhei e falei, não acreditei. Eu falei, gente, é isso mesmo? Então, assim, é uma coisa simples. Tem outras pessoas que ficam felizes quando ajudam alguém. O trabalho do trevo. Quantas pessoas não ficam felizes por tudo que acontece lá? E aqui, quantas pessoas que são ajudadas todo dia? E você, o que que te faz feliz? pois é. O que me faz feliz é ver a felicidade de outras pessoas. Nesse mundo, onde muitas pessoas se fecham egoisticamente para viver as suas dores e suas alegrias em um mundo fechado, quando há uma partilha de conhecimento e que o outro consegue absorver um conhecimento que lhe ajuda em uma dificuldade, isso para mim é alegria. Porque uma das maiores bênçãos que o ser humano pode ter é ajudar o outro a enxergar as verdades de forma clara. Não é que um tenha maiores verdades do que o outro, mas, como nós aqui estamos conversando, o que me faz feliz é aquilo que me toca e envolve em mim uma movimentação energética que me eleva de tal forma que eu me sinto bem. Interessante. Então, a alegria tem a ver com o nível energético? Sim. Como é sobre isso? Quando eu estou triste, não, melhor eu falar. Existe uma escala de vibrações para as emoções, que vai da mais baixa, que é a vibração da culpa, logo depois vem o medo, e a vibração mais elevada, em termos de emoção, é a emoção da gratidão. A gente Então, acha que é amor, né? A gratidão é mais elevada em termos de vibração do que o amor. Depois a gente fala disso. então cada emoção na escala vibratória vai variando e isso vai interferindo no padrão vibratório do corpo físico. Ora, nosso corpo é feito de átomos, de moléculas, e esses átomos vibram e cada molécula vibra também em uma frequência e estão subordinadas a quê? Aos centros de força, chakras e plexos. Ou seja, quando eu fico triste ou feliz, meu corpo também fica triste ou feliz. Porque o meu corpo é o quê? É energia condensada, matéria. Então a gente sabe que nós somos, por assim dizer, uma trindade. A gente sabe que são muitos mais corpos, mas vamos reduzir para uma trindade, né? Então, nessa trindade, ela está em sintonia. É uma Hum, sintonia energética. sim. Então, se eu estou feliz, aí meu corpo está bem. Aí a gente fica feliz, sente que está mais tranquilo naquele dia e está respirando melhor e está bem. Agora, um dia que está estressado, aconteceu alguma coisa, está com raiva, está chateado, está com culpa, medo, aí começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir dor e incômodo, e aí não sabe por quê, porque tudo é vibração. Então, o corpo, ele é o templo do espírito, né? Da alma. A gente está morando nesse corpo, por assim dizer, como se fosse a nossa casa. Aí eu diria até que Como é que está a sua casa? morando não, administrando como síndico, porque É, mora muitas coisas nele. não complica não. Não complica não. Vamos deixar por baixo, depois a E gente... aí, quando você está falando de emoção que mexe com as vibrações, essas vibrações vão alterar o funcionamento de certas glândulas. E essas glândulas vão produzir químicas e vai interferir no funcionamento do corpo. Como se fosse uma fábrica. E aí, imagine que é uma fábrica que tem muitos tubos. Por esses tubos passam líquidos. E esses líquidos percorrem a fábrica inteira.
Mas essa fábrica, ela também precisa de energia para funcionar. E essa energia passa por fios. Hum. Esses fios também ligam a fábrica inteira. Então, se de lá da Da fonte diretoria, geradora. de lá da diretoria, liga a fonte geradora, o que está ligando aqui e aqui é o que vai passar pela fábrica inteira. Da mente ao coração, tá? Do que pensa e do que sente. Do que pensa vai estimular a velocidade, a vibração e o ritmo. Do que sente é que vai fazer com que tenha bloqueio ou liberação para que esse fluxo energético movimente. É tipo assim, é preciso arrumar aquela bagunça de tal setor. Aí quando chega aqui no coração, mas eu não vejo aquilo como bagunça. Vai interferir na ação que era necessário ser feita. Então, imagine que essa bagunça começa a causar uma sujeira nesse líquido, por assim dizer. Então, vamos começar a fazer um paralelo. Os fios são os nervos da gente, né? O sistema nervoso da gente que percorre o corpo todo. Esses fios podem ser vasos, podem, mas também de outras formas circulam energias e substâncias do nosso corpo. Uhum. Por exemplo, hormônios, neurotransmissores, várias coisas que, substâncias, por assim dizer, né? Então, para deixar a coisa mais simples. Então, essa substância, imagina que ela está ficando mais suja. É preciso fazer uma limpeza. Só que essa limpeza vai demandar uma dedicação, vai demandar um esforço e Conhecimento. conhecimento. Se essa fonte geradora não está firme, não está determinada, Uhum. não está determinada o E suficiente, fazer a não limpeza. sabe como vai fazer aquilo, não vai acontecer. Então, assim, não, mas isso aí para mim não é bagunça, não, deixa para depois. E aí Essa bagunça é minha bagunça organizada. é minha bagunça organizada, e E aí aí, vai. E aí, de repente, aparece uma inflamação, as ites, né? E aí, hoje em dia, com o avanço, né, da tecnologia e da ciência, a gente sabe que as ites são muito mais frequentes e muito mais, é, digamos assim, abrangentes no corpo do que o que a gente imagina. Quando se fala em ite, pensa o quê? Artrite, tendinite, mas não é só aí. Essas inflamações acontecem também, por exemplo, em intestino, em outros órgãos, por exemplo, tireoidite, ou seja, a inflamação da glândula, que pode estar relacionada com o intestino, como? Com alimentos. Tá, Cris, mas peraí. Você está falando de inflamação, você está falando de alimento, a gente está falando de de felicidade. felicidade. Se eu posso ser feliz, o que é que isso tem a ver? Simples. Se a casa está suja, é muito mais difícil que a luz entre. É muito mais O que difícil reflita. que a luz entre, no sentido assim de que imagina que está tudo bagunçado, imagina que está tudo é, Sabe? o vidro está Está sujo. sujo. Como é que você vai conseguir enxergar o que tem fora? Como é que eu vou conseguir enxergar o passarinho se o vidro aqui está sujo? Eu não consigo ver o passarinho, eu consigo ver porque está sempre limpando. Então dá para ver o passarinho. Então é isso, a gente precisa manter. Precisa quer dizer, é interessante, tá? Manter o corpo da gente saudável, limpo, para que a gente consiga ter um bem-estar maior e consiga acessar essa felicidade. Porque, como ele falou, imagina como se fosse uma escada, são degraus. Então, se o corpo está limpo, é mais fácil você subir. É mais Se o leve. se o corpo está sujo, você entendeu? Se o corpo está sujo, é como se tivesse com uma mochila pesada. Vai ser mais difícil de subir. Se está sem a mochila, está leve, é mais fácil de subir. Exatamente. Então, o estado de felicidade tem a ver com a gente se permitir ser feliz, a gente entender como é que a gente é feliz. Porque, por exemplo, tem uma pessoa muito querida minha que gosta muito de cidade grande. Então, solta numa metrópole, São Paulo, Nova York, Paris, alegria só.
Outras pessoas vão preferir estar numa fazenda lá no interior. Então, Vamos se lá para o pega Vale de Jiquiriçá. Vale do Jiquiriçá, se troca essas duas pessoas de lugar, talvez elas não fiquem tão felizes. Já pensou nosso querido Pacheco dando aula lá perto da Torre de Eiffel? Ele vai ficar totalmente feliz da vida. É ou não é, Pacheco? Então, tem a ver com isso, sim, tem a ver com o corpo físico. Só não precisa puxar meu cabelo. Então, e tem a ver com sono também. Sim. À medida em que você descansa o corpo, é o momento em que o corpo repõe as energias do centro de força. Se o sono está inadequado, você tem uma reposição inadequada das energias que vai lhe dar vitalidade para o dia seguinte. E esse acúmulo de falta de energia vital vai refletir em uma Uma saúde falta de vitalidade que vai refletir em uma saúde. debilitada mais adiante. E aí nós vamos perguntar, mas eu faço tudo certinho, eu sempre fui. Como é que de repente apareceu isso? Não é de repente, é cumulativa. Você não se permitiu ser feliz naquele momento, guardou aquela tristeza, guardou aquela mágoa, esqueceu e seguiu sua vida. Mas aquilo foi absorvido, aquilo foi internalizado e não foi dissolvido. Imagina como se fosse um baú. Então, ali, aquele baú está vazio. E aí pegou. Não, não vou resolver isso agora, não. Deixa essa mágoa para lá. Botou no baú, fechou. Não, essa decepção não vou resolver agora, não. Não tem necessidade de resolver agora. Bota no baú e fecha. Vai chegar uma hora que esse baú não vai caber mais nada. E Aí quem, começa aquela limpeza que ele falou. Tem que abrir o baú e tem que limpar. e quem é que tem a chave? Sou eu. É, Eu, é você. você É e cada um vocês. que guardou no baú as suas coisas. Que aí Jung vai dizer que jogou no inconsciente, tá? E passou a viver só no consciente. E aí Jung deixa claro que quando nós não observarmos com clareza o inconsciente, a gente vai achar que nós estamos tendo um destino e na realidade é o nosso inconsciente que está nos governando, porque muito mais do que nós prestamos atenção, nós agimos pelas emoções, pelos impulsos, pelo instinto e pelas, pelas referências que temos guardadas no inconsciente. E Jung fala também sobre a questão da sombra, né? Sim, E muitas pessoas interpretam essa sombra num sentido negativo. negativo e num sentido assim de até assim de asco, de uma coisa assim que não deve mexer. A sombra é importante. Por quê? Como é que a gente vai? Vou partir de uma coisa bem simples. Como é que a gente vai iluminar se a gente não sabe onde está escuro? Começa por aí. Exato. Então, se eu tenho um templo aqui, uma casa, uma fábrica, eu preciso saber onde está escuro Para iluminar. para poder iluminar. E para eu saber onde está escuro, eu tenho que ir lá, E aí, investigar. Por exemplo, abrir esse bendito baú e tirar um por um para saber o que é que tem ali dentro, para limpar aquilo dali e aí então abrir espaço para o novo, né? Para o que eu exato. quero de bom. Eu E estou guardando naquele baú coisa ruim. Eu quero guardar coisa aí boa. vem uma questão. Jung coloca sobre a questão de jogar na sombra, não é só as coisas ruins. Às vezes, são coisas boas que nós jogamos lá, por exemplo, a nossa capacidade de nos autorizar a fazermos e sermos o que quisermos, Inclusive felizes. inclusive felizes. Mas em algum momento alguém diz: "Ah, mas você não pode isso." Aí aquela capacidade, aquela energia que me fazia ir à frente, eu pego e guardo e dou ouvido àquela pessoa que disse que eu não merecia. E aí cristalizo a crença de não merecimento. Quando guardei o meu potencial, que era algo positivo para mim, lá no baú, junto com as coisas ruins. É necessário revisitar esse baú
tirar as coisas ruins, dizer, não, isso eu não quero mais, substituir por coisas boas, e tirar as coisas boas que estavam lá esquecidas, dizer assim, ah, isso aqui é meu, agora eu assumo. Que aí Jung vai dizer que isso normalmente ocorre depois dos 50 anos, quando o indivíduo começa no processo de individuação, quando ele começa a fazer aquilo que mais lhe agrada do que o que agrada ao outro. E no processo de ser feliz, do direito de ser feliz, ocorre isso. Lá no início, muitas e muitas vezes, nós queremos agradar o outro e nos desautorizamos em muitas coisas. E nesse desautorizar, vai se acumulando a crença de não merecimento. E aí entra também a questão da autorresponsabilidade, que volta e meia a gente conversa. Aprendemos isso dando crédito aonde a gente aprendeu, foi com Paulo Vieira, e ele sempre fala da autorresponsabilidade, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Ah, Cris, isso daí é causa e efeito. Causa e efeito é, você fez isso, vai passar por aquilo. Pelo efeito, Toda causa tem um efeito. toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Autorresponsabilidade é você ser responsável por aquilo que você faz. É consciência. Muitas vezes, eu, e vou falar de uma maneira geral, nós não prestamos atenção nas coisas que fazemos. Por isso, quando chega o efeito, mas eu não merecia, foi o que eu fiz para merecer. Porque muitas vezes a gente não tem a consciência. Então, a autorresponsabilidade passa por isso, você ter a consciência do que você está fazendo. E aí vem a questão do ser feliz. Eu posso escolher ser feliz ou não. Como assim? Alguém vai querer não ser feliz? Sim. Infelizmente, tem pessoas que escolhem não ser felizes. Como assim, Cris? Eu não estou entendendo. Todo mundo E quer ser feliz. nem todo. Tem um detalhe. Às vezes, a pessoa acha, acredita que não merece ser feliz. Por, Ou, por motivos, por motivos diversos. sim. Porque acha que é uma pessoa ruim, porque de acordo com a criação que teve, de acordo com a vivência, porque muita coisa acontece quando a criança nasce, quando ela reencarna, até os 7 anos e esticando mais um pouquinho até 12 anos, 14, que é quando termina o segundo ciclo, né? Mas, em geral, até 12 anos, mais ou menos. Então, muitas coisas que acontecem aí, como o Ju falou, fica cristalizado. Então, aquela alma, ela acredita fielmente naquilo. Então, por exemplo, se é uma criança que sempre foi muito agitada e sempre recebeu muita reclamação, esse menino parece que tem. Bicho carpinteiro. É, Tem bicho no corpo inteiro, que o é. pessoal diz Eu, bicho eu carpinteiro. ia falar outra coisa, como era uma coisa feia, ruim, eu segurei para não falar coisa ruim, que é só felicidade hoje. Hoje é o direito de ser feliz. Mas, enfim, a pessoa às vezes acredita que esse menino ele não para, esse menino o tempo inteiro fica aí atrapalhando. Então a criança cresce e vira um adolescente, vira um adulto, acreditando que é uma pessoa que atrapalha tudo e que é uma pessoa que não merece ser feliz. Por quê? Porque é uma pessoa que só atrapalha, uma pessoa que Desagrada os outros, desagrada. Então, assim, que não. como é uma pessoa que atrapalha, é uma pessoa que não ajuda os outros, não só não ajuda, como interfere negativamente na vida daquela pessoa. É uma pessoa que, esse menino é burro, esse menino não sabe o que faz, ou menina, enfim. Então, cresce com essa crença de que é daquele jeito. Então, como acredita nisso, começa a ter juízo de valores, de realidade, de certo e errado, e vai dizer: não, eu não mereço ser feliz, porque eu sou uma pessoa que atrapalha, eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa que não ajuda. Então, a pessoa cresce com a certeza de que não merece ser feliz. Então, sabe o que é pior? A pessoa não tem consciência de que acredita que não merece ser feliz. Então, imagina, a pessoa não merece, a pessoa se auto-sabota. E aí começa a se sabotar, começa a fazer coisas para ser triste, para não alcançar essa felicidade. Ah, mas tudo dá errado para mim, tudo dá errado para mim. Por quê? Quando a gente vai abrir aquele bendito baú para tirar as coisas de lá, as coisas começam a Fazer sentido. aparecer. É. E aí
nessa atitude de autossabotagem é para poder justamente afirmar aquilo que ela acredita. Então, se Exatamente. foi dito que ela não merecia, aí ela está num relacionamento, vai fazer de tudo para acabar esse relacionamento, ou o outro acabar o relacionamento, vai dizer assim, tá vendo assim, terminou Viu? comigo, tá vendo? Porque eu não Tá mereço. vendo? Viu o Aí, que eu ó, tá, viu o falei? que eu Aí, falei? é a Bem que o prova, ó. pessoal diz. Então, a pessoa vai buscar atitudes que justifiquem. Ou quando não é deste jeito, as pessoas não querem sair daquele estado porque tem algum ganho. Ela Também é pode acontecer. carente de atenção. Se ela está bem, feliz, alegre, gente feliz, o que é que acontece? Alguém corre atrás para dizer, oh, que bacana que você está feliz? Não. Mas alguém triste, aí não aparece, oh, o que é que você tem? O que é que eu posso fazer para lhe alegrar? Ganhar atenção. Depende, depende. Diga. Por quê? Quem tem, e aí a gente tem estudado inteligência emocional e a gente começou a estudar sobre vícios emocionais. Sim. Quem tem esse vício emocional de estar sempre cuidando do outro para se sentir como uma pessoa boa, imagina que essa pessoa descobre que se ela faz o outro se sentir bem, ela se sente melhor, começa a ver o valor que ela tem. Então, ela vai começar a se autossacrificar, vai se sacrificar ao excesso, para que o outro seja feliz, o outro fique bem. E aí, então, Mas é a minha missão. ainda bem que eu presto para alguma coisa. Só que isso aí não é racional. Isso Exato. fica, digamos assim, lembra a história do iceberg? Fica No inconsciente. lá embaixo, não fica na parte de cima. Então, a pessoa começa a trabalhar muito nesse sentido. Só que tem pessoas que já abriram aquele baú, já conseguiram pegar aquelas coisas ruins, entender, olhar, como não tem como jogar fora, Porque não tem fora. porque não existe fora, tudo é dentro, pega a ferramenta, vem para tentar mudar a polaridade daquilo dali. Então, por exemplo, eu fui esquecida na escola. Qual é o lado bom disso? Eu aprendi a ser independente logo cedo. Ah, mas isso aí é muito ruim. A gente vai tentar ressignificar aquilo. Então, se uma pessoa conseguiu ressignificar, a pessoa não vai entrar nesse vício emocional dessa pessoa. Sim. Ai, coitado de mim, ai, ninguém Porque me ama, ninguém me quer. Porque a pessoa vai dizer, não, velho, sai dessa. Olha o mundo aí, muita coisa para você ser feliz, acorda. Como diz, como diz nossa filha, acorda, Alice. isso não é mais o País da Maravilha. Então as Pois pessoas é. vão querer. Se existe nesse caso, alguém que é viciado em pedir o auxílio, de estar ali sempre com o tadinho, existe o outro lado, que é o viciado em ajudar pessoas que são coitadinhas. Então, é um viciado emocional sendo auxiliado por outro viciado emocional. Então, o nosso trabalho é de dizer, olha, você tem direito de ser feliz. Todos têm direito de ser feliz. A questão é, você está se autorizando? Você está fazendo por merecer a felicidade? E aí, como o Cris citou, as felicidade é em coisas simples. Não é ser feliz e ficar sorrindo à toa. Isso é loucura. É. Equilíbrio. A É vida se reside no alegrar equilíbrio. com as pequenas coisas. Então, eu, vindo para cá, me chateei porque o cara me fechou dirigindo o carro. Depois eu parei assim, opa, Que bom que é teu que carro. bom que eu tenho um carro. Eu podia estar no ponto do ônibus esperando um ônibus. Tomando chuva. Ou podia nem estar no ponto, porque não tinha nem perna para chegar no ponto. Então, de repente, eu fui ver que eu tinha muito mais a agradecer do que reclamar. Agradecer. Gratidão. Então, um nível de energia vai lá para cima. E olha assim, que bom. Eu estava fazendo um trabalho, estou voltando para casa, daqui a pouco vai ter um outro trabalho. E é alegrar-se com cada coisa que acontece. Ponto. Passou aquilo, tem o direito de me aborrecer? Tem. A Porque questão faz parte daquelas linhas. Já viu vocês já assistiram
o filme a, das emoções, Ah, divertidamente. divertidamente. Então, nós temos o direito à raiva, nós temos direito à alegria, nós temos direito à tristeza, nós temos direito ao medo, nós temos direito à alegria, temos direito a todas as emoções, Inclusive a ansiedade, que todas. afronta. O que acontece é que a gente precisa, ou melhor, É interessante. nós precisamos ter um olhar que tudo tem limite. Aquela raiva no lugar certo, na hora certa e na intensidade certa, Vai impulsionar em busca de um objetivo importante. Então, assim, não é que raiva é ruim, é saber direcionar a energia. a energia, é focar aquela emoção em algo que vai trazer um benefício para mim e para o meu ecossistema, a minha comunidade. Uma outra coisa, alegria é bom, sim, mas é como ele falou, tudo no seu, eu vou usar uma palavra que eu gosto, é equilíbrio, né? Porque imagina uma pessoa feliz o tempo inteiro. Aí chega uma conta de luz. É, eu vou pagar a conta. Essa pessoa tá louca, gente. Ok, a gente usa a energia elétrica, tem que pagar, mas não precisa ficar dando pulos de alegria. Eu vou dar pulos de alegria, graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar essa conta de energia elétrica. Obrigado, Senhor. Bem, Muda, mudou vai a para frequência. gratidão. Exatamente. Então, é, o que eu entendi tenho entendido dia a dia é que o principal disso tudo é a consciência. Porque com a consciência, ainda que eu vá ajudar outra pessoa, eu vou entender o limite. Eu vou entender quando eu estou ajudando e quando eu não estou ajudando. Por que que a gente aqui, quando a gente vem, entre aspas, fazer palestra, a gente conversa, a gente brinca e faz um monte de pergunta? Para levar à reflexão, porque chega muita coisa para a gente depois, as pessoas compartilham com a gente, olha, me veio isso, me veio aquilo. Enquanto a gente está meditando e refletindo sobre o que a gente vai falar, a gente conversa entre a gente e quem está por perto, encarnado e desencarnado. Então a gente vai escutando. E aí, às vezes, a gente está assim, de repente, caraca, eu não pensei nisso, olha. E é importante isso que Ju falou, eu acho muito importante, porque quem é que gosta de levar fechada no trânsito, né? É uma coisa chata. Uma pessoa, de repente, fura a fila. E aí Chato. você, poxa, e justamente na sua vez você não consegue embarcar. E aí aquele avião cai. Não era a hora de você desencarnar. Não era o seu momento. Então, quando a gente está conectado, a gente está conectado com a gratidão, está conectado com a luz. Quando a gente está agradecendo, a graça desce. Quando você agradece, a graça desce e te encontra, porque você está se elevando. Elevando. Então, é, a gente consegue estar mais sereno E, para as coisas que acontecem. e está à frente. E essa serenidade nos leva adiante e nos leva também a ter essa consciência. E aí a gente consegue entender, tá? Como ele falou. Naquele momento ele ficou chateado, ele falou, não, peraí, peraí. Respirou fundo e disse, não, peraí, eu tenho um carro. Eu podia não ter carro. E aí ele saiu de uma polaridade de raiva, de chateação. Eu estou usando raiva para colocar uma coisa bem é, A energia bem lá é, embaixo. e assim bem concreta, assim, ai, chateada, aborrecido, não. Eu estou trazendo uma coisa bem concreta. Sair da raiva e ele foi para gratidão. Quantos você É, não subiu na escala energética? E naquele momento que ele subiu para gratidão, o trânsito não melhorou? tranquilo, fluiu. Fluiu. Eu De vi, repente, de repente, eu estava fechado com vários carros em volta. O que estava na frente daqui a pouco virou para a esquerda, o outro virou para a direita e o caminho ficou livre na frente. Eu aí acelerei e fui embora. Vim mais adiante. Então, no nosso dia a dia, quando nós criamos o hábito de sermos gratos, a visão amplia, abre-se e você uhum, verifica, você consegue ver os espaços onde você pode trafegar com mais tranquilidade, com mais fluidez. Esse é o processo de se dar, se autorizar a ser feliz. Quando eu sou grato,
por algo que chega até mim, eu estou dizendo ao universo, tudo que chegar até mim é porque eu mereço e que eu estou também dentro da lei de necessidade, é porque eu necessito. Porque quando eu não necessito mais ser submetido a uma prova, eu já adquiri o conhecimento, eu não sou mais levado a nenhum teste, a nenhum mínima que seja ação que me coloque em confronto com aquele conhecimento, porque eu já Aí, adquiri, aí você vai ter o merecimento. sim, lá em cima. Pela gratidão, vai me aparecer o quê? A oportunidade de aprender outra coisa, de seguir adiante. E aí tem uma coisa interessante. Quando a gente vai para gratidão, e aí eu estou botando todo mundo, né? Quero todo mundo na gratidão. Eu, você e todo mundo. Quando a gente está na gratidão, a gente está com uma vibração tão elevada que muitas vezes a gente até se coloca em situações que não necessitaria para ajudar outras pessoas, porque nós somos tão gratos pelo que nós já recebemos, que nós conseguimos, porque a gratidão está acima do amor, confere? Sim. Então, Vibração, sim. em vibração. Então, a gente consegue sentir o quanto foi importante para mim, eu sinto o quanto foi importante para mim essa minha caminhada de algumas décadas no trevo Fala sagrado. abaixo, fala abaixo. Aí, por exemplo, Então, como eu sou grata por tanto que me foi proporcionado, né, por tanta ajuda e por tanto conhecimento que me ajudou a ter mais consciência e mais clareza sobre mim, sobre minha vida, eu venho aqui conversar e venho mais perguntar do que falar, para poder trazer isso para as pessoas também, porque eu tenho essa gratidão. Então, eu venho para contribuir, para ajudar. E tem pessoas, por exemplo, um trabalho que eu acho muito bonito, dos Médicos Sem Fronteiras. Eles vão para situações extremo. extremas de pobreza, de necessidade, de falta de alimento, de medicação. Por quê? Escassez. Escassez. Por quê? Porque são gratos por tanto que tem. E tem tanto que vão lá para dar, para repartir. Ai, mas a pessoa é feliz assim? Sim. Lembra que a gratidão está lá em cima? A gratidão está lá em cima. Então, acima da felicidade, acima do amor, em vibração está a gratidão. E muitas vezes, algumas pessoas se questionam como ser feliz com tanta miséria no mundo? Como ser feliz com tantas dificuldades? Essa é difícil. É difícil você entender. A gente não está falando aqui de ser insensível ao que está acontecendo, mas você está enxergando? Você está ouvindo? Você está falando? Você está conseguindo andar? Isso são motivos de gratidão. Quantos outros não têm o mínimo que você tem? Agora eu vou te confessar uma coisa. Eu ainda tenho dificuldade com isso, tá? Quando eu vejo, por exemplo, chovendo tanto, e aí eu penso em pessoas, penso em animais sem abrigo, sem alimento, e isso aí me dá uma tristeza. E aí eu penso, eu acredito em Deus ou não? Eu tenho fé em Deus ou não? Hum. Por quê? Tá bom, seu Ernesto. Se eu tenho, acredito em Deus, se eu tenho fé em Deus, se eu acredito que Ele tudo criou, eu sei que Ele sabe de tudo. Então, se isso está acontecendo, eu não sei por quê, mas Ele sabe. Então, o que é que eu faço? Eu oro. Eu entro em oração, entro num Eita, estado cara. de reflexão e vou rezar, vou orar, como for a palavra que use, mas vou entregar a Ele e pedir. Ô Pai, eu sei que o Senhor sabe de tudo e faz tudo certo, mas eu estou aqui pedindo se o Senhor puder ajudar essas pessoas, eu estou aqui pedindo. Então, às vezes, uma pessoa precisa de uma oração para ter uma ajuda. Então, a gente entra nesse papel também. Então, para finalizar minha participação, eu digo a vocês: se tiver que escolher entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Cara, eu já quis tanto ter razão. Hoje em dia eu paro e eu consigo ter a consciência, a clareza de dizer.
tem certeza? Você vai querer ainda ter razão? E aí eu converso comigo e digo, não, deixa para lá, eu vou ser feliz. Mas eu ainda tenho que raciocinar de vez em quando, viu? Ainda não é natural, não, mas eu estou escolhendo ser feliz. Então, sejamos felizes, façamos as escolhas e Isso. nem sempre queremos ter razão. Por último, por hoje, nesse momento, se permita ser feliz, porque a pessoa que mais atrapalha a sua felicidade é você. A pessoa que mais atrapalha a minha felicidade sou eu. A A pessoa, autorresponsabilidade, quando a gente tem a responsabilidade do que a gente está fazendo, a gente se permite ser feliz, tudo flui diferente. então, você se autoriza porque eu me autorizo aqui. Então, você de lá e eu de cá, beijo no coração. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Obrigado, Cris e Jucenã. Vocês fizeram a gente feliz e estou grato.